Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Introdução à Programação de Computadores. Nessa aula, nós vamos iniciar o conteúdo de estruturas condicionais. Esse conteúdo nós vamos trabalhar durante 3 aulas. Então esse conteúdo é dividido em 3 partes. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre os operadores relacionais, ou seja, só uma revisão, porque nós já falamos sobre esses operadores e já fizemos exercícios, e vamos falar sobre 2 tipos de condicional, a condicional simples e a condicional composta. Nas aulas anteriores, nós estudamos a estrutura sequencial, ou seja, quais são os comandos do início até o fim de um código escrito em algoritmo e de um código escrito na linguagem C++. Essa estrutura sequencial ela é executada da primeira linha até a última sem interrupções. Todos os códigos, todas as linhas são executadas. Quando a gente inclui uma estrutura condicional no nosso código, nós permitimos que algumas linhas sejam ou não executadas dependendo de uma condição, que é o que a gente vai ver hoje. Uma estrutura condicional ou uma estrutura de seleção, é o mesmo nome, tá? Ela permite a execução de um grupo de ações, ou seja, de um grupo de códigos, que é o que a gente chama de bloco. Esse bloco, esses comandos, eles são executados quando determinadas condições que são escritas por meio de expressões lógicas ou relacionais são ou não são satisfeitas. Resumindo, esses códigos eles podem ou não ser executados conforme uma condição. Dentro dos algoritmos, essas estruturas possibilitam desviar o fluxo de execução. Quer dizer que eu não vou executar todas as linhas do início até o fim. Dependendo da condição, eu vou ter um desvio no fluxo, né, um desvio na ordem de execução desses comandos, e alguns deles serão executados, outros não, de acordo com a necessidade. Para a gente testar essas condições, para saber se um comando vai ser executado ou não, né, um comando ou um bloco de comandos vai ser executado ou não, eu vou usar os operadores relacionais, que nós já vimos em aulas anteriores. O operador de igualdade no algoritmo é o sinal de igual, simples. No C++ é igual, igual. Vocês não podem confundir isso aqui, porque isso é muito fácil dar dor de cabeça para vocês, porque isso vai trazer um grande problema. No C++, para testar se 2 valores são iguais, é o sinal de igual, igual. Para atribuir um valor a uma variável, é apenas um igual no C++. Em algoritmos, para testar se 2 valores são iguais, é apenas um símbolo de igual. Para atribuir o valor a uma variável, é aquela setinha apontando para a esquerda. Então, essa é a diferença que vocês precisam memorizar. Para verificar se um valor é maior que outro, tanto o algoritmo quanto o C, é o símbolo de maior. Símbolo de menor é o mesmo no algoritmo e o mesmo no C++. Maior, igual, menor ou igual são os mesmos em algoritmo e C++. E aqui uma diferença. O operador para verificar se um valor é diferente de outro em algoritmo é o símbolo de menor, maior, juntos. No C++ é exclamação, igual. O que essa exclamação aqui significa? Isso aqui é um símbolo de negação. Negação. Então, ele está negando uma igualdade. Ou seja, não é igual. Se não é igual, é diferente. Quando a gente precisa, testar uma condição antes de executar uma ação, a gente vai usar a condicional simples, a seleção simples. Como que é isso em algoritmo? Comando se, entre parênteses, a condição, essa condição é uma expressão relacional, ou uma expressão lógica, colocada entre parênteses, então, logo em seguida, eu tenho na linha abaixo um espaço
e o meu comando. Tá? Esse espaço aqui, pessoal, é muito importante dentro do nosso código, porque isso aqui chama indentação. Grava o nome, não é indentação, não, é indentação. Significa que esse comando, ele faz parte dessa linha aqui de cima. Ele está condicionado à execução dessa linha aqui em cima. Por exemplo, vou usar o exemplo lá das primeiras aulas dessa disciplina. Chuva, né? Se chover, eu fico em casa. Se fosse no mundo real, no dia a dia, aqui dentro de condição, teria aqui, ó, chuva. Ficaria da seguinte forma: se chuva, então, ou seja, uma consequência, o que eu vou fazer? Qual que é o comando? Eu fico em casa. Só que a gente está falando de algoritmos. Então, essa condição aqui, ela vai ser uma expressão lógica ou relacional, e esse comando aqui, ele pode ser um comando de leitura, que é o leia, pode ser um comando de saída, que é o escreva. Esse comando aqui, ele só vai ser executado se essa condição for verdadeira. Supondo que eu tenho esse trecho de código aqui no meu algoritmo, esse comando ele só vai ser executado se essa condição aqui for verdadeira. Se ela for falsa, a execução desse algoritmo ela vai ser efetuada, mas pulando esse comando aqui. Ele vai passar logo para a linha de baixo. É muito importante que quando eu esteja comparando essa condição aqui em algoritmos e em C++, eu esteja comparando dois tipos iguais. Eu não posso comparar, por exemplo, um tipo literal e um tipo numérico em algoritmos. Também não posso comparar um tipo string em C++ e um tipo int, né, inteiro. Tem que ser o mesmo tipo primitivo. Como que ficaria essa condicional simples na linguagem C++? O se eu vou substituir por if. If em inglês é se. A condição eu vou colocar entre parênteses da mesma forma que os algoritmos, só que eu não vou ter o comando então. O comando então aqui ele é implícito. Não precisa dele aqui. E logo abaixo eu vou identar. O que é esse identar? É apertar a tecla Tab uma vez para indicar que esse comando está dentro do comando if. Se essa condição, né, if condição for verdadeira, então, implicitamente aqui, né, tem um então, ele vai executar esse comando aqui e ao final ponto e vírgula. Eu disse para vocês que na linguagem C++, todo final de linha de comando tem que ter um ponto e vírgula, mas tem as exceções. Por exemplo, lá na linha do include eu não coloco ponto e vírgula. Na linha do int main eu também não coloco ponto e vírgula. Aqui eu não vou colocar ponto e vírgula na linha do if. Por quê? Nós entendemos que esse comando aqui, ó, que if condição comando é uma linha só. Inclusive, se eu quiser escrever na mesma linha, eu posso escrever. Por que eu escrevo em linhas separadas? Para dizer que essa linha de comando aqui, ela só vai ser executada se essa condição aqui ela for verdadeira. Por isso que a gente coloca numa linha separada, numa linha abaixo, e utilizamos a tecla Tab, que é essa tecla aí do teclado que fica no canto esquerdo, né, que é uma setinha indo para a esquerda e uma indo para a direita. Você vai apertá-la uma vez, é o espaço ideal aqui para indicar que esse comando está dentro do if. Okay? Por isso que a gente não coloca vírgula aqui no final, porque é uma linha só, mas a gente quebra para ficar melhor de se ler. Então vamos seguindo aqui. No exemplo anterior, eu tinha que executar apenas um comando se a condição fosse verdadeira. E se eu tiver que executar mais de um comando? Além de identar, além de dar o espaço, né, lá com o Tab, eu preciso reunir todos esses comandos em um bloco de comandos, né, um bloco de código. Na linguagem no pseudocódigo, né, em algoritmos, esse bloco de código é o início e fim.
Então, se essa condição for verdadeira, então aí eu começo um bloco de código para informar que eu vou executar vários comandos somente se essa condição for verdadeira. Então, para começar esse bloco de código, eu vou pular de linha, vou dar um tab aqui, ó, um espaço tab, início, vou pular a linha de novo e aqui tem dois tabs. O tab desse espaço aqui, que eu tenho que continuar, e o tab desse espaço aqui. E eu vou colocar todos os meus comandos, quantos eu quiser, e no final o fim, alinhado com o início. Mas esse aqui não é fim algoritmo, é o fim desse bloco de comandos aqui. Okay? Então, eu tenho que fazer essa indentação. O início, ele está dentro do se. Então, por isso, eu tenho que colocar um tab aqui, né? Um espaço. Fazer uma indentação. E esses comandos, por sua vez, estão dentro de início. Por isso que eu não posso colocar alinhado aqui com o início. Eu tenho que colocar nesse espaço aqui. E como que faria isso se fosse na linguagem C++? É mais simples. Né? Se essa condição for verdadeira, eu vou abrir chaves aqui e fechar chaves no mesmo alinhamento do if aqui. Indica que eu tenho um grupo, uma sequência de códigos, de comandos, que eu vou executar se essa condição for verdadeira. Então aqui eu só tenho um tab. Tá? Eu posso abrir as chaves na mesma linha do if, ou eu posso abrir as chaves na linha de baixo, sem problemas. Inclusive, isso aqui é uma grande discussão dentro da área aí de programação, que dizem que determina a sua personalidade. Então, nós podemos dividir os programadores, que são aqueles que abrem as chaves na linha do bloco, né? E daqueles que abrem as chaves logo abaixo do bloco. Então, se vocês virem algum meme nesse sentido, vocês agora já entendem a piada, ok? Lembrando que eu só tenho ponto e vírgula nos comandos, tá bom? Eu não tenho ponto e vírgula nem no final da linha do if, nem aqui onde eu fecho as minhas chaves. Okay? Mas está muito nebuloso, né? Porque eu só estou dizendo a sintaxe. Vamos usar um exemplo? Né? Então, o exemplo é o seguinte, né? Faça um algoritmo que receba as 4 notas bimestrais de um aluno, calcule e mostre a média anual. Ou seja, eu vou somar as 4, dividir por 4 e mostrar o resultado. Esse resultado eu vou avaliar ele. Porque se a média, né, se esse resultado for maior ou igual a 6, quer dizer que o aluno foi aprovado. E eu vou mostrar eu só vou mostrar a mensagem que o aluno foi aprovado se a média dele for maior ou igual a 6. Olha só, se média maior ou igual a 6. Então é uma condicional. Como que ficaria isso em algoritmo? Algoritmo, vou declarar as minhas 4 notas e a variável que vai receber o resultado da média, do tipo numérico. Vou mostrar na tela, digite as 4 notas bimestrais. E vou ler as 4 notas bimestrais numa linha só. Nota 1, 2, 3 e 4. Depois que eu recebi as notas, eu vou calcular a média. Então, média recebe o somatório, né? A soma de N1B, N2B, N3B, N4B. Né? A soma disso aqui, tudo dividido por 4. Agora, eu tenho o resultado da média do aluno. Eu vou mostrar esse resultado na tela, ó, média do aluno, e vou apresentar o resultado que foi calculado e só vou mostrar o aluno foi aprovado se média, que eu acabei de calcular aqui em cima, for maior ou igual a 6.0, né? Porque é um float, né? É um número decimal. Então, se média é maior ou igual a 6, então eu vou escrever o aluno foi aprovado, fim algoritmo. Supondo que a média do aluno calculada aqui foi 8, ele vai mostrar média do aluno 8, o aluno foi aprovado. Se a média dele calculada aqui for 5, vai aparecer média do aluno 5 e vai encerrar o algoritmo. Ele vai entrar aqui, ó, média
é maior ou igual que 6, ou seja, 5 é maior ou igual a 6? Não, é falso. Então, se é falso, eu não vou mostrar essa mensagem, eu já pulo direto para o fim algoritmo. Por isso que eu disse para vocês no início da aula que as condicionais elas servem para desviar o fluxo de execução do programa. Se eu não tivesse esse se aqui e só tivesse o escreva, ele ia mostrar a média do aluno com o valor e para todo mundo, independente se essa média fosse menor, maior ou igual a 6, ele ia mostrar que o aluno foi aprovado. Nesse caso aqui, ele desviou o fluxo, ele testou essa condição aqui e dessa linha ele pulou direto para a última. Então, houve um desvio de fluxo. E o que mais nos interessa, como que seria isso na linguagem C++? Incluir a biblioteca IOStream, using namespace std e abrir o meu bloco de código principal, que é o int main. Abri aqui e fechei aqui embaixo. Reparem, pessoal, na indentação. Eu vou bater nessa tecla para vocês até o final dessa disciplina. Porque código bom, código bem feito, bem construído, é código bem indentado. Dentro do int main, que é o meu principal bloco de código da linguagem C++, eu tenho vários códigos. Então, todos esses códigos aqui estão dentro de quem? Estão dentro de main. Então, tem que ter um espaço aqui. Ó. É como se fosse tópicos e subtópicos, né? Os subtópicos eles são mais à direita do que os tópicos acima deles. Então, todos eles estão dentro do int main. Então, eu tenho esse espaço aqui para todos os comandos aqui dentro. Vou explicar e depois a gente vê aqui essa outra indentação. Então aqui eu declarei 5 variáveis do tipo float, 4 para receber as notas e 1 para calcular a média. Mostrei na tela, digite as 4 notas bimestrais. Recebi as 4 notas bimestrais de uma vez só. Então o usuário digitou a primeira, dá Enter, digita a segunda, dá Enter. Enquanto ele não digitar a 4ª nota e der Enter, o cursor vai ficar piscando na tela preta e esperando ele digitar e dar Enter, digitar e dar Enter. Quando ele digitar o último valor aqui e der Enter, ele passa para executar a linha 7. Na linha 7, eu calculo a soma das 4 notas dividido por 4 e armazeno esse resultado dentro da variável média. Uso o comando cout para mostrar a média do aluno, né? Média do aluno, 2 pontos, um espaço aqui para não ficar junto o texto e o valor da variável média. Logo embaixo eu verifico se a média que foi calculada for maior ou igual a 6, eu mostro cout, o aluno foi aprovado. Mesma coisa do algoritmo. Acontece que esse cout tem outro espaço aqui, porque esse if ele está dentro de quem? O if está dentro do int main. E o cout, por sua vez, está dentro do if. Então, esse if tem uma indentação aqui e esse cout também tem outra indentação que começa aqui e vai até aqui. Okay? Então, esse é o nosso código escrito em algoritmo e C++. Agora vem a condicional composta, porque, por enquanto, eu só testei se a condição é verdadeira. Se ela for verdadeira, eu executo o comando. Se ela não for verdadeira, eu não faço nada. Eu pulo aquele comando e continuo executando o meu programa. Agora, na condicional composta, eu posso executar um comando se essa condição é verdadeira e outro comando se a condição for falsa. Se a gente vai fazer isso em algoritmos, vai ser dessa forma aqui, ó. Se a condição for verdadeira, então comando. Até aqui a gente já aprendeu. Mas agora a gente vai ver o senão. Esse senão é no mesmo alinhamento do se, ó. Porque esse senão ele tá alinhado ao se. Esse senão ele pertence ao se, ele não está dentro do se, ele pertence a uma continuidade do se. Então, se essa condição for verdadeira, então eu vou executar esse comando. Se não, ou seja, se a condição for falsa, eu vou executar esse comando. Reparem que aqui não tem o então é só do se. Como que ficaria isso na linguagem C++? Se
a condição, né, for verdadeira, eu executo esse comando, ponto e vírgula. Se não, eu vou executar esse comando aqui. O se não na linguagem C++ é o else. Reparem que todos os comandos na linguagem C++ são escritos em minúsculo, tá? Letra minúscula. Voltando aqui, no algoritmo eu escrevo com letra maiúscula e coloco um risco. Por quê? Eu faço os algoritmos no papel. Os algoritmos dessas aulas estão digitados, mas quando a gente vai resolver os exercícios, a gente faz tudo no papel com lápis e borracha. Já os comandos da linguagem C++ são escritos com letras minúsculas. Então, se essa condição é verdadeira, executa esse comando. Se não, eu executo o comando de baixo. E quando eu tenho mais de um comando para ser executado, né, que é aquele bloco de código, eu só vou colocar o início e o fim aqui, tá, para poder reunir mais de um comando aqui dentro. Porque se eu não fizer isso, pessoal, ele vai testar a condição e e não executar apenas o primeiro comando, se essa condição for falsa, mas a partir do segundo comando aqui, ele vai executar normalmente, porque não está dentro do se. Para indicar que esses comandos eles estão juntos, né, eles fazem um grupo, ou executa um ou não executa nenhum. Para fazer isso, eu tenho que usar o bloco de código aqui, início e fim. Vamos supor, pessoal, pela lógica, tá? Que não tem esse início e não tem esse fim aqui. Então, apaga aí da mente de vocês. Não tem esse início e nem esse fim aqui. Esse comando 1 e esse comando N, eles estão mais para a esquerda. Ou seja, eles estão nesse alinhamento aqui. Então, apaga o início, apaga o fim, e aqui vai ter comando 1 e comando N. Quando eu testar essa condição, se essa condição for verdadeira, então eu executo o comando 1. Só vou executar o comando 1 se ela for verdadeira. Se ela for falsa, ela não vai executar o comando 1. Voltando, se ela for verdadeira, ela vai executar o comando 1, o comando 2, o comando 3, até o comando N aqui, sem problema, se ela for verdadeira. Agora, se ela for falsa, aí nós temos um problema, porque ela não vai executar o comando 1, mas vai executar o comando 2, o comando 3, o comando 4, até o comando N aqui. Porque esse comando 1, como ele não está dentro de um bloco de código, entende-se que ele só vai ser executado se essa condição for verdadeira. Mas os demais que estão após ele vão ser executados da mesma forma, independente dessa condição. Por isso que a gente agrupa esses comandos num bloco de código. Ou executa um, ou não executa nenhum. Da mesma forma o senão. Se eu tenho mais de um comando, eu coloco dentro de início e fim. Como que ficaria isso na linguagem C++? Nós já vimos, já aprendemos que para criar blocos de comando na linguagem C++ é o abre-chave, fecha-chave. Então, se essa condição for verdadeira, executa todos esses comandos, não importa quantos são. Por isso que eu coloquei de 1 até N, infinitos, quantos vocês precisarem, né? E para cada comando, ponto e vírgula. Esse fecha-chave, ele encerra a execução, ele encerra o bloco de códigos que vão ser executados se essa condição for verdadeira. Mas eu tenho também o else, porque eu quero executar outros comandos se essa condição for falsa. E como é mais de um comando, eu abro o bloco de comandos, coloco os comandos e fecho aqui logo depois. Então, pessoal, ele vai executar esse conjunto, se verdadeiro, e esse conjunto aqui, se essa condição for falsa. E não esqueçam a indentação. Vamos voltar ao exemplo anterior, só que a gente vai incrementar ele. A gente vai aumentar um pouco a complexidade dele. A gente vai usar o conceito da condicional composta, que é o que a gente acabou de ver. Lá no exemplo anterior, eu só verificava se ele estava aprovado.
Agora, se ele estiver aprovado, eu vou mostrar, o aluno está aprovado. E qual que é a condição? Se a média for maior ou igual a 6. Então, vou calcular a média, se a média é maior ou igual a 6, vou mostrar o aluno está aprovado. Se não, se ela não é maior nem igual a 6, quer dizer que ela é menor. Se ela é menor, eu vou mostrar a mensagem indicando que esse aluno está reprovado. Vamos ao código em algoritmo. Declarei as minhas variáveis. Tá? Eu vou repassar mais rápido para a gente se concentrar lá no Si. Recebi as notas, calculei a média, mostrei a média do aluno e agora eu entro na condicional. Se essa média calculada for maior ou igual a 6, eu quero executar dois comandos. O aluno foi aprovado, né, que é uma mensagem, e parabéns. Se não, esse se não é de quem? Esse se não é desse se aqui. Ó. Se a média não for nem maior nem igual a 6, eu vou escrever o aluno foi reprovado e logo em seguida estude mais. Aí tem o fim desse bloco do senão aqui e tem o fim algoritmo. Reparem, pessoal, na indentação. Cada espaço desse aqui ó, é uma indentação. Então, o escreva está dentro de algoritmo, o início está dentro do si e esse escreva está dentro de início. A única exceção é esse declare aqui. Ó. Esse declare ele não segue essa regra de indentação. Ele é escrito bem no alinhamento do algoritmo. Okay? Como que ficaria isso na linguagem C++? Declarei 5 notas do tipo float, 4 bimestrais e a média. Mostrei a mensagem na tela para o usuário digitar essas notas. Li as 4 notas com o comando cin. Calculei a média, né, dessas 4 notas, somando as 4 e dividindo por 4. Mostrei a média do aluno, né, média do aluno 2 pontos e o valor da variável média. E agora eu faço o se, para mostrar se ele foi aprovado ou reprovado. Se a média for maior ou igual a 6, eu vou mostrar o aluno foi aprovado, pulo uma linha, parabéns. Se eu não usar esse endline aqui, ele vai escrever tudo em uma linha só. Vai parecer que foi um comando só, mas na verdade são 2 comandos. Se não, eu vou escrever o aluno foi reprovado e estude mais. Fecho o bloco de código do else, ok? E fecho o bloco de código do main. Por isso, pessoal, que é importantíssimo a gente fazer a indentação do código. Ah, eu quero escrever tudo colado ali na margem esquerda. Sem problemas, você pode escrever. Só que na hora de você dar manutenção nesse código, de você entender, você vai ter muita dificuldade. Principalmente na hora de fechar esses blocos aqui. Eu indentando o meu código, eu sei que nesse alinhamento aqui do if, alguma hora eu preciso fechar ele. Ou seja, ele abre aqui e fecha aqui. Porque eu quero reunir esses 2 comandos aqui para eles serem executados se essa condição for verdadeira. Da mesma forma o else. Eu abro o else aqui, se eu abrir eu tenho que fechar. Onde que eu vou fechar? Então eu acompanho a indentação e fecho aqui, que foi onde o else começou aqui. E fecho também o bloco do int main. E aí, pessoal, temos alguns exercícios, esse aqui em algoritmo, para vocês fazerem. Desse lado aqui, pessoal, eu tenho um algoritmo já escrito e eu quero saber quais nomes de frutas vão aparecer na tela. Em cada uma dessas situações aqui, são 5 situações. Esse algoritmo ele tá recebendo 5 valores. Valor A, B, C, D e E, tudo do tipo numérico. Conforme os valores que A, B, C, D e E recebe, ele vai entrar numa condicional aqui. Ó. E conforme esses valores, ele vai escrever o nome de uma fruta, ou o nome de outra, ou o nome de algumas frutas, ou o nome de outras frutas. Reparem aqui, pessoal, que eu fiz de propósito aqui, e eu coloquei um se dentro de outro. Olha só o que eu fiz. Se b igual a 5, então escreva uva. Só que esse se, pessoal, ele está dentro de um bloco de código que começa aqui no início, na linha 6, e termina aqui no fim, na linha 15. E esse bloco de código é de outro se.
Posso fazer isso, colocar um si dentro de outro si? Sem problemas. Essa é a mágica da programação dos algoritmos, porque eu posso usar uma estrutura dentro de outra. Por exemplo, no caso aqui da situação da letra A, o A vai receber 2. Vamos supor que o usuário digitou 2 para a variável A. Vou verificar. A é igual a 2? Verdadeiro. Então, se é verdadeiro, eu vou executar todos esses comandos, do início até o fim, da linha 6 até a linha 15. Só que dentre esses comandos tem outras condicionais. O primeiro comando é escreva laranja. Então, eu sei que de cara, a primeira saída dessa letra A é laranja. Então, vou escrever lá no caderno, laranja. Depois que ele escreve laranja na tela, ele vai para outra condicional. Olha só o se aqui, ó. B é igual a 5. Vamos ver aqui na letra A. B recebe 5, verdadeiro. Então, B é igual a 5, eu vou escrever uva. Uva. E tem esse escreva aqui, melancia. Reparem, pessoal, que esse escreva não está dentro do se. Primeiro, se ele estivesse dentro desse se B igual a 5, ele teria que estar dentro de um bloco de código, início e fim. Tanto o escreva uva, quanto o escreva melancia. Ele está de fora. Se ele está de fora, ele está no mesmo alinhamento do se. Então, independente de qualquer valor, nesse caso da letra A, ele vai escrever laranja, uva e vai escrever o melancia, independente de qualquer valor. Depois, ele vai entrar aqui e vai testar o D. O D é igual a 3? Verdadeiro. Então, ele vai escrever pera. Se não, ele nem testa. Por quê? Porque ele já verificou que o se é verdadeiro. Então, se o se é verdadeiro, ele vai escrever pera aqui. E dessa linha, ele já pula para essa fim aqui. Ele nem testa o senão. O senão só é testado, né? Só é executado se essa condicional aqui for falsa. Né? E aí ele pula para esse fim e para esse senão. Espera aí. Esse senão é de quem? Esse senão é desse se aqui, ó. Mas esse se ele foi verdadeiro, tanto é que eu entrei nesse bloco de código. Então, se essa condicional foi verdadeira, esse senão eu não executo ele, eu pulo direto lá para o fim algoritmo. Então, é assim que vocês vão fazer. Claro que vai ter situações que ele vai pular esse bloco do se aqui e vai direto para o senão, de acordo com essas situações. Então, eu quero isso, é isso que eu quero que vocês façam. Okay? E agora, a partir do exercício 2, eu não quero que vocês façam mais em algoritmo. A partir dessa aula, nós vamos construir os nossos códigos direto na linguagem C++. Nas próximas aulas, eu vou continuar mostrando como que é em algoritmo e como que é em C++, todos os exemplos. Porque em algoritmo a gente consegue, como ele usa comandos em português, a gente consegue entender melhor a lógica e fazer a transposição do algoritmo para a linguagem C++. Mas a partir de agora, todos os exercícios vocês vão construir direto no CodeBlocks. Reparem que aqui não é escreva um algoritmo, é escreva um programa na linguagem C++ que receba um número inteiro, olha só, o tipo inteiro lá do C++ é o int, e diga se esse número é par ou ímpar. E aí? Como que faz para a gente descobrir se o número é par ou ímpar? Eu vou ter que fazer um cálculo. Né? Um número par, quando eu divido por 2, o resto é 0. Um número ímpar, quando eu divido por 2, o resto é 1. Então, fica a dica para vocês aí descobrir, receber esse número e falar se ele é par ou ímpar. Não vou falar mais, não vou dar spoiler. Exercício 3. Escreva um programa que verifique a validade de uma senha fornecida pelo usuário. A senha para entrar no sistema é uma senha super difícil. 1, 2, 3, 4. Só que essa senha vai estar dentro do código do programa. O usuário não vai ter acesso. Você vai pedir o usuário para digitar essa senha e caso essa senha seja válida, ou seja, se a senha que ele digitou foi igual à senha que está lá no código, né? Então você vai fazer uma comparação ali. Se ela for igual, você vai mostrar a mensagem acesso permitido. Se não,
Se essa senha for diferente de 1, 2, 3, 4, vai mostrar acesso negado. 4. Construa um programa que receba as duas médias bimestrais obtidas por um aluno durante o semestre. Ao final, eu vou mostrar a média semestral, ou seja, a média aritmética. Vou somar as duas notas e dividir por 2. E a sua situação de acordo com a tabela a seguir. Se a média for igual ou maior a 6, aprovado. Se não, ou seja, se ela for menor que 6, reprovado. Esse exercício aqui está praticamente pronto nos exemplos. É só você voltar e ver como eu fiz. Só que lá nos exemplos eu estou fazendo com 4 notas. Aqui é só 2. E 5. Tendo como dados de entrada, ou seja, vou receber a altura e sexo de uma pessoa. Né? A altura é em metros. Então, se a altura é em metros, tem que ser float, o tipo. Né? E aí, para separar, por exemplo, 1,90 m, né? Então, eu não posso digitar 1,90 lá no meu programa quando eu rodar ele. Quando eu compilar, eu tenho que digitar 1,9. Lembra lá da aula que eu expliquei por que a gente usa o ponto como separador de decimal na linguagem de programação. Então, eu vou receber a altura em metros e o sexo de uma pessoa, masculino ou feminino. Você pode receber o sexo numa variável do tipo char, ou seja, M para masculino e F para feminino. Ou pode ser um string também, né? Masculino, feminino, sem importância. Construa um programa que calcule o peso ideal, usando a fórmula abaixo. Então, eu vou receber a altura e o sexo da pessoa. Se a pessoa for do sexo feminino, eu tenho que fazer esse cálculo aqui. Ó. Eu vou multiplicar 72,7, vou multiplicar pela altura. Né? Depois que eu fizer essa multiplicação, eu vou subtrair 58. Se não, né, se a pessoa for do sexo feminino, eu vou multiplicar a altura dela por 62,1 e depois vou subtrair 44,7. E eu mostro o peso ideal da pessoa conforme o sexo dela. Muito bem, pessoal, encerramos a aula de hoje. Tem esses exercícios aí para vocês resolverem. Na linguagem C++, apenas o primeiro que vocês vão fazer no caderno, e nas próximas aulas nós vamos dar continuidade nesse conteúdo de estrutura condicional e vamos aprender formas mais bem elaboradas de testar condicionais. Ok? Até as próximas aulas. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.